Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Fechem os olhos. Eleve o pensamento a Deus e a Jesus. Vão se acalmando, respirando com tranquilidade, entregando nas mãos do Criador tudo aquilo que aborrecem. Oração. Estou aqui porque não há mais como refugiar-me de mim mesmo, até que não me confronte nos olhos ou no coração. De um outro estarei fugindo. Aqui posso finalmente reconhecer-me por inteiro, não como gigante que sonho em ser, nem tampouco o anão dos meus temores, mas como um ser, parte de um todo, compartilhando os meus propósitos. Tudo estará bem enquanto os laços que nos unem forem maiores do que aqueles que nos separam. Eu me abraço a você e uno meu coração aos seus, para que junto possamos fazer tudo aquilo que sozinho eu não consigo. Só por hoje. Força. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Para sempre. E com esta mensagem, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, mãe de Jesus e de toda a humanidade, agradecendo os mentores e a espiritualidade maior que já se fazem presente, agradecendo a presença de todos que aqui estão, seja na carne ou no espírito, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Damos por iniciado a reunião da noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós estamos no Livro dos Espíritos, no tópico sonambulismo. A questão é a questão número 430. Então, se alguém tiver alguma dúvida, ou queira perguntar ou colocar as suas opiniões, fiquem à vontade. A gente sempre comenta, sempre fala, né? Os nossos estudos, as palestras, elas são transmitidas ao vivo pela página da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Então, a gente também tem a participação de muitos amigos aí pela rede social, né, que nos acompanham toda terça e quinta e participam também conosco, né, questionando, colocando as suas opiniões. Então, fico boa noite para o pessoal da rede social. O bom da rede social é isso, né, essa interação, essa informação, quando usado, né, para o bem-estar, para o equilíbrio, para a nossa evolução, é extremamente salutar. Então, que bom da gente usar dessa rede de uma maneira altruísta. Nós estamos na questão 430. Uma vez que a clarividência do sonâmbulo é a de sua alma ou seu espírito, porque ele não vê tudo, e por que se engana com frequência?
A resposta: primeiramente, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Então, a gente está falando sobre sonambulismo, né? O que é o estado de sonambulismo? A gente já comentou, mas para aqueles que estão chegando a primeira vez, que não sabem o que é o sonambulismo, é um estado alterado de consciência. Então, o Kardec, nesse capítulo aqui, ele aborda 4 estados alterados de consciência. Ele fala sobre sonho, né? O que é o sonho? A gente já estudou, nós falamos um pouco a respeito de sonho. Sonho é a lembrança ou de vidas passadas, ou o que pode acontecer com o nosso futuro, né? ou a vivência no mundo espiritual. O sonho nada mais é ele é isso, é essa realidade, né? Então, é o primeiro estado de alterado de consciência que a gente tem é o sonho. O segundo é o sonambulismo. Né? O que acontece com o indivíduo sonâmbulo? Ele consegue, ele adormece, né? Ele se desprende do corpo, e aí as vivências no mundo espiritual, ele pode narrar através do corpo dele. Então, quem já conviveu ou convive com o sonâmbulo, sabe mais ou menos do que eu estou falando. Então, o sonâmbulo, às vezes, fala coisas desconexa, né? Ele começa com uma frase ou alguma coisa, e logo entra uma coisa desconexa, fala uma coisa desconexa, ou às vezes ele pode narrar alguma vivência, alguma situação que ele está vivendo no mundo espiritual, ou ele pode relatar um acontecimento, né, que está ocorrendo, né, a uma distância muito grande da onde se encontra o corpo dele. Então, quem é que enxerga? É o espírito. O espírito que se desprendeu do corpo através do sono e consegue relatar várias situações utilizando o corpo dele. E aí lembrou o seu Gersino. E quando ele acorda, ele não lembra de nada. Sim, ele não lembra de nada. Ele não consegue recordar das vivências, daquilo que ele retratou, daquilo que ele vivenciou, né, daquilo que ele falou. Ele não consegue retratar. Então, isso é o sonambulismo, que é um segundo estado alterado de consciência, né? Então, o espírito, por exemplo, no sonambulismo, ele consegue, então, ver tudo, relatar tudo, né? É a pergunta de Kardec para o espírito de verdade. A resposta, não. Por que não? Porque nós somos ainda espíritos imperfeitos e materializados, né? Então, nós temos aí uma certa limitação. Por mais que a gente se desprenda do corpo físico e consiga vivenciar e relatar algumas coisas, mas a gente não consegue, né? Não temos consciência de tudo. Nós temos as nossas imperfeições, as nossas mazelas. Então, realmente, nós não conseguimos, né? Então, mesmo o espírito desprendido, ele não consegue pela imperfeição dele. É o que ele deixa claro aqui. Aí, continuando na resposta do Espírito de Verdade. Sabes bem que eles participam ainda dos vossos erros e dos vossos preconceitos. Por quê? Olha só, mesmo quando a gente desencarna, nós levamos as nossas crenças para o mundo espiritual. Nós levamos os nossos sistemas, os nossos costumes, as nossas manias. Então, o desencarnar, ou mesmo o processo do sonambulismo, onde o espírito está desprendido parcialmente da matéria, não dá condições a ele de ter o conhecimento da verdade, de toda a verdade. Por quê? Porque nós estamos presos ainda às nossas crenças, a certos conceitos, a certos costumes, a certas manias. Não é? Então, a depuração das nossas mazelas, ela se dá via reencarnação. A evolução se dá via reencarnação. Esse conhecimento da verdade espiritual, da nossa essência, do nosso eu profundo, do nosso self, isso se dá via reencarnação, né? Ora a gente evolui aqui, ora aprende no mundo espiritual, mas o processo de estar reencarnados, encarnados, é o que realmente purifica as nossas mazelas e vamos adquirindo novos hábitos e novos conhecimentos. Então, todos nós, que somos imperfeitos ainda, nós temos as nossas crenças.
Nós temos as nossas crenças, os nossos sistemas. Por isso que no livro dos médiuns, ele diz assim, há muitos falsos profetas no mundo espiritual. Há muitos espíritos enganadores. Há muitos espíritos embusteiros. Há muitos espíritos que estão presos às suas crenças. A gente nós já tratamos em processo de desobsessão, né, no processo da psicofonia, espíritos no campo da fé, preso lá à sua crença, ao Deus punidor, ao Deus que castiga, né, preso à sua verdade. Então, essa depuração da verdade, do conhecimento, isso vai se realizando pouco a pouco. Então, por isso que nós, mesmo em contato com o mundo espiritual, ou estando desencarnado, ou no estado alterado de consciência do sonambulismo, nós somos imperfeitos, então ainda vamos retratar muitas coisas de forma imperfeita. Então, engana-se que a comunicação com os espíritos, por isso que o Kardec bate muito isso no livro dos médiuns, ele fala muito isso, né? Ele fala as características dos espíritos, a linguagem dos espíritos, né? Então a gente acha que se comunicar com o espírito, só porque ele está desencarnado, dá a ele condições espirituais especiais. E não dão, gente. Tem muito espírito atrasado. Tem muito espírito intelectualizado, mas atrasado moralmente, preso aí ao seu modo de viver, à sua filosofia de vida, né? Então, o estar desencarnado ou desprendido do corpo físico não nos dá nenhum talento especial, né? A gente continua pensando, sentindo e tendo as nossas crenças. O que eu sou aqui, eu vou ser no mundo espiritual. Aí ele diz assim, aliás, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as faculdades do espírito. E ainda tem isso, né? Por exemplo, eu dormi, eu me desprendi do corpo físico, os cordões que ligam meu perispírito ao corpo físico, estou desprendido, mas não quer dizer ainda, eu estou preso à matéria. Então, eu me desprendo parcialmente, não é total. Não é total. Né? Então eu não gozo da faculdade de espírito desencarnado. Talvez a consciência seja diferente, mas ainda com as suas fraquezas e fragilidades. Né? Ainda, para o sonâmbulo, ainda há o obstáculo da matéria. Há o obstáculo da matéria. Como para nós médiuns. Eu poderia falar sobre o sonambulismo como a questão da faculdade mediúnica de psicofonia. Não deixa de ser. Porque o indivíduo que tem a faculdade de psicofonia, ele vai entrar em estado de transe, no estado mediúnico, e ele vai interpretar a situação, né, do espírito comunicante da maneira dele, como ele sente, como ele percebe o mundo. Ele vai captar o pensamento, via sensação, via percepção. E aí ele vai exteriorizar através do quê? Da mediunidade de psicofonia, que é a mediunidade de se falar. Ele vai dar a permissão do espírito poder verbalizar. Então, na verdade, o que acontece? O médium, ele reveste o pensamento do espírito com as ideias dele, tirando a mediunidade inconsciente, né? Aí nós vamos falar de um estado mais profundo de consciência, alterado de consciência, bem profundo, mas que também há uma pequena parcela de participação do médium, mas é pequena, e é uma mediunidade rara. A mediunidade inconsciente, mecânica, é uma mediunidade extremamente rara. E aí requer uma questão moral do médium, que aí é uma mediunidade de Chico, da Ivone, de Divaldo, que são espíritos missionários. A maioria da nossa mediunidade é uma mediunidade consciente para semiconsciente. Então a gente está em vigília, né? Como é que funciona? Nós estamos em vigília, estamos ali em vigília, mas parcialmente desprendido, para captar o pensamento do espírito. É o que acontece com o estado, talvez, de sonambulismo. Então você vai captar
a realidade espiritual. Mas você vai captar, o médium vai captar uma parcela, né? Uma pequena parcela daquela realidade. Deus deu ao homem essa faculdade para um fim útil e sério, e não para aprender o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Comentei com uma amiga aqui, a gente estava falando sobre intercâmbio mediúnico, né? Existem leis que regem o universo e que o intercâmbio, as revelações, certas comunicações, nem tudo pode ser dito, nem tudo pode ser falado, e tudo que acontece sempre há a permissão da espiritualidade superior, sempre há permissão, né? Porque existem leis que regem a comunicação, existem leis que regem essa comunicação. Tanto quando o Chico falava, o telefone toca de lá para cá, ele queria dizer o seguinte, não é quando eu quero, é quando os espíritos querem. E então eu estava comentando a respeito do meu sogro. Eu tenho audiência, a minha mediunidade é audiente, eu ouço, percebo pelo fluido, né? E senti o meu sogro. E o Benedito falou, você vai senti-lo agora. E ele conversou comigo, dizia, olha, estou bem, agora realmente estou indo embora, vim ver vocês. A primeira vez que a gente voltou para a casa deles. E aí o Benedito disse assim, olha, e eu comentando com ele, que interessante, né? A gente tem a sensibilidade mediúnica, mas ela não pode ser usada como a gente quer, né? Ou como nós gostaríamos de ter essa comunicação. E ele falou, e é isso mesmo. Por quê? Porque existem leis que regem isso, essa interação do mundo invisível para o mundo visível. Existe essa interação, mas existem leis que regem isso, só com a permissão do alto. Não é quando a gente quer. Mas por quê? Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Nós poderíamos atrapalhar o estado de evolução, tanto de quem está encarnado, tanto de quem está desencarnado. E os espíritos superiores? Aí já é outro papo. Eles têm a permissão, pelo processo de evolução, pela evolução deles, né, intelectual e moral, de estarem em qualquer realidade do universo. Eles têm esse aval, eles têm essa permissão. Eles têm essa permissão, né? E nós estamos falando de espíritos superiores mesmo, já de uma alta hierarquia. Então, eles têm a permissão de tramitar por onde eles quiserem no universo. Nós não. Então, a comunicação, ela ainda é estreita. Essa comunicação é estreita, mas ela existe, que é importante ela existir, né? Por exemplo, a questão do sonambulismo e do sonho é o contato com a pátria espiritual, com o mundo nosso verdadeiro. Por isso que a gente sonha, por isso do sonambulismo, por isso do estado de êxtase, dupla vista, por isso a questão da mediunidade. Né? Uma vez, o irmão Benedito definiu bem, ele falou assim, olha, se não tivesse a comunicação e a inspiração, que é o processo mediúnico que todas as pessoas têm, seria insuportável para quem está encarnado. Seria insuportável viver estando encarnado, não tendo a comunicação com a sua verdadeira pátria. Então, sonhar com pessoas que vocês desconhecem agora, mas são velhos amigos. Sonhar com pessoas que vocês, assim, eu vi fulano, ciclano, mas eu não lembro quem são essas pessoas, não sei se eu tive contato. Você não lembra porque você está preso à matéria ainda, mas você, quando se desprender da matéria total, né, através do desencarne, você vai reconhecer quem são essas pessoas. São velhos amigos. Né? Velhos amigos. Que em sonho você traz algumas realidades disso. Às vezes certas paisagens, certas experiências. Então, essa vivência no mundo espiritual é muito importante para nós. Nós necessitamos disso. Nós precisamos disso. É onde a gente reabastece a nossa alma. O contato com o mundo espiritual é reabastecer a nossa alma, porque a saudade é muito grande. Tem um texto do Evangelho chamado Melancolia. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, ele fala duas causas da melancolia. Mas a primeira causa da melancolia está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz o seguinte, primeira causa da melancolia, saudade do mundo espiritual. Sabe aquele vazio que a gente sente de vez em quando, você olha para a lua, para as estrelas, e dá aquela saudade que vocês não sabem de onde vem? Já aconteceu com vocês?
né? Você olha para aquela estrela, você olha para o céu, e dá aquela saudade de um lugar, de alguma coisa, que você não sabe de onde é. É do mundo espiritual, gente. Aí dá uma melancolia, dá uma tristeza. É do mundo espiritual. A vontade de retornar ao mundo espiritual, né? Onde nós deixamos os nossos, os amigos, os afins e tudo mais. Claro que aí a gente tem que lutar contra essa melancolia. Pô, agora estou encarnado. Eu preciso, né, fazer aquilo que eu me propus a fazer no mundo espiritual. Mas eu posso ter contato de vez em quando com esse mundo espiritual. Quando eu durmo, me desprendo, oro, né, para os amigos espirituais, pedindo a eles que me levem para os meus, que me levem ao trabalho, que me levem ao estudo, ao conhecimento, para que eu possa acordar no outro dia, não só refazendo o meu corpo físico pelo sono, mas também reabastecendo o meu espírito, porque na verdade essa é a proposta de se dormir. Retornar para o mundo espiritual. Retorna para o mundo espiritual, retorna para o seu, se reabastece, volta e continua a tua trajetória, para a gente vencer o nosso dia a dia. Então isso já é um processo de comunicação com os vivos, porque não estão mortos, estão vivos. Então eu vejo isso com católicos narrando, ateus, eu já conversei com várias pessoas. Conversei com fulano, com parente que já morreu, que eles falam, né? Ou situações assim, assado, quer dizer, então, isso não é uma novidade, isso não é a doutrina que ensina, isso é algo inato em nós. É inato. É da nossa alma, é da realidade espiritual. Então não é uma religião que ensina isso, isso já vem, nós já trazemos isso. Né? Tanto que tem muita questão da interpretação de sonho, uma série de coisas. Né? Então, é a nossa vivência. Mas a gente, como tem as nossas imperfeições, as nossas falhas, então ainda a gente relata essas questões espirituais de uma forma ainda muito limitada. Questão 431. Qual é a origem das ideias inatas do sonâmbulo? Né? E por que razão ele pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Ideias inatas, né, é uma coisa que Platão falou muito sobre ideias inatas. Ideias inatas são memórias extrafísicas. São memórias extrafísicas, né? Extracerebral. No estado de vigília, esses sonâmbulos, né, eles têm uma certa limitação. Né, tem uma certa limitação de conhecimento, de uma série de coisas. Mas no estado alterado de consciência pelo sonambulismo, né, eles relatam coisas assim, às vezes de conhecimento, ou certas aptidões, que eles não adquiriram nessa existência. Que não vem dessa existência. Né? Não vem dessa existência. Mas no estado de sonambulismo, eles conseguem retratar ou conseguem falar coisas, né, que eles adquiriram em existências passadas. Isso chama ideia inata, isso chama memória extrafísica. Não sei se vocês chegaram a ver, mas tem uma reportagem de um indivíduo muito simples. E ele falou o seguinte, que quando ele dormia, ele aprendeu 4 idiomas. Ele é analfabeto. Você vê até ele falar, ele é analfabeto. Você já ouviu esse vídeo, não? Aprendeu 4 idiomas. Eu não sei falar quais são. Eu sei que um era japonês, alemão, né, inglês, e tinha mais uma outra língua. E ele falou que chinês, que durante 15 anos, 4 espíritos vinham para ele, né, em sonho. 4 anos, e ensinavam essas línguas para ele. Ele relatou isso. Né? Ele relatou isso. Hebraico, não é chinês, é hebraico. E ele, depois de 15 anos, ele começou a falar. Aí questionaram a ele, mas você nunca estudou? Ele falou, ele não sabia nem escrever, gente. Nem escrever, ele sabia. Né? E então ele relatou isso. Muitos conhecimentos a gente pode adquirir no mundo espiritual através dos espíritos? Sim, muitos conhecimentos.
A gente pode adquirir conhecimento para a resolução dos nossos problemas. E muitos conhecimentos para a resolução do nosso problema vêm do mundo espiritual, vêm da orientação dos mentores, que às vezes nós não trazemos de forma consciente, mas fica no nosso inconsciente. E quando a gente precisa, aquela ideia vem. Aí a gente chama de ideia inata, aprendeu em algum lugar, né? Ou no mundo espiritual, ou em vidas passadas. E aí pode ocorrer com o sonâmbulo. Quando ele entra, então, nesse estado, ele pode falar línguas, ele pode ter conhecimentos científicos, que no qual, sequer nessa existência, ele tem contato com esses livros, com esse conhecimento. Mas por quê? Porque uma vez que a gente desprende do corpo, a gente passa a ter contato, sim, um pouco das nossas memórias de vidas passadas, do nosso conhecimento. Quando desencarnado, um pouco mais. A gente passa a ter um conhecimento maior, né? Porque aí aquilo vem emergindo na nossa mente, né? Esses conhecimentos. E aí a resposta, né, que o Espírito de Verdade dá. Ocorre que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que lhe supões. Apenas eles dormitam, porque seu envoltório é muito imperfeito para que possa se lembrar, né? Então, quer dizer, todas as nossas conquistas morais, conhecimento intelectual, o conhecimento literário, catedrático, ele fica guardado, tudo fica guardado. Como também as nossas imperfeições, os nossos vícios. Cada nova existência, quando a gente se propõe a realizar, né, um aprendizado ou reviver certas experiências no processo de expiação, essas memórias, elas dormitam. Elas dormitam. Para quê? Para que a gente possa angariar e conquistar outros conhecimentos. No processo de expiação, elas dormitam, graças a Deus, para que a gente não venha se escandalizar conosco das práticas no qual nós cometemos no passado, principalmente com aqueles que convivem conosco, né? Então elas dormitam, elas ficam guardadinhas lá. A gente tem certas reminiscências instintivas. E o que são essas reminiscências instintivas? Relação de antipatia ou de simpatia, né? Certos sentimentos para com aquela pessoa, mas sequer você teve um convívio mais estreito. Sequer ela te fez algo. Ela está dentro da tua família, mas sequer ela te fez algo. Aparentemente, agora. E aquilo te incomoda, né? Então, isso são reminiscências instintivas, né? É as nossas memórias que são acionadas com o contato com aquela experiência, com aquela pessoa, que aquilo precisa ser revivido e para reequilibrarmos em nós algo no qual nós desequilibramos com aquela pessoa e com aquela experiência ou com aquela ocasião. Então, o processo da reencarnação é um processo de reabilitação. Deixa as memórias adormecidas para que a gente possa, né, tem o processo de auto-perdão, tem o processo também de livre-arbítrio, de livre escolha. Como que nós vamos suportar convivendo com aquele indivíduo? Qual vai ser as nossas escolhas? Quais vai ser as nossas decisões? E tem o processo de você se refazer, se reequilibrar, né? E também o processo de aprender, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento intelectual. Então, por isso que as nossas memórias de vidas passadas ficam adormecidas, para a gente poder adquirir o quê? Outras. Ou para reeditar aquelas memórias no qual estão desequilibradas. Tem lembranças de desequilíbrios no painel da nossa mente. É assim que funciona o processo da reencarnação. Aí, quando você se desprende do corpo, você tem o contato um pouco mais profundo do seu eu, né? Por isso que às vezes a gente muda de opinião, de um dia para o outro, falar, deixa eu resolver isso,
Por quê? Porque aí você tem um contato maior com você próprio. Então você acorda no outro dia disposto a resolver certas situações, certas pendências, né? Ou começa a pensar em resolver essas pendências, essas situações, com você próprio, com seus próprios sentimentos e com as pessoas que estão ao teu redor. Então, o contato com o mundo espiritual é ter um contato conosco, para que a gente possa nos educarmos melhor. Mas, em definitivo, que é Ele, como nós espíritos que está encarnado na matéria, para cumprir sua missão, o estado em que entra, desperto dessa letargia, né? Nós te dissemos com frequência, que revivemos várias vezes, é essa mudança que o faz perder materialmente aquilo que aprendeu em uma existência precedente. Entrando no estado a que tu chamas crise, ele se lembra, mas não de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde sabe, nem porque possuis esse conhecimento, esses conhecimentos. Passa a crise, toda a lembrança se apaga e ele entra na obscuridade. Então, olha que interessante o que ele está querendo dizer aqui. Contato com o mundo espiritual reacende as nossas memórias, né? Contato com, se você é sonâmbulo, você tem esse conhecimento, mas você não sabe de onde aprendeu, ele vem. Aquilo vem, esse conhecimento. Quando você volta ao corpo físico, ele diz o quê? Que essas memórias dormitam de novo, elas se apagam. Aí uma hora que a gente desencarnar, essas memórias, elas voltam de novo. Essas lembranças voltam de novo. Todas as lembranças? Não todas as lembranças, né? Mas aquelas que são primordiais, talvez essenciais para o nosso espírito. Ficou claro, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa ou quer colocar? A Kardec dá uma nota aqui, ele diz assim, ó, a existência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicação de outros espíritos que lhes transmite o que devem dizer e supre a sua insuficiência. Olha que legal isso. Então o sonâmbulo também pode ter contato com um mentor espiritual, né, com um ente querido, e pode ser instruído por esse espírito e passar para as pessoas que estão ao redor do sonâmbulo? Sim, tranquilamente. Isso pode acontecer. Suprindo, aí é o que ele diz aqui, ó, suprindo a insuficiência, né, a limitação do indivíduo que está no estado de sonâmbulo. Os espíritos superiores acabam suprindo isso, passando as informações que são necessárias a serem passadas. Isso se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, um ou outro lhe indica o remédio. Essa duplação é, algumas vezes, patente e se revela, por outro lado, por estas expressões muito frequentes. Dize-me que diga ou proíbe-me de dizer tal coisa. É o que acontece. E acontece com a gente também no estado, talvez, é o que acontece comigo na audiência. Tem coisas que podem ser ditas e tem coisas que não podem ser ditas. E tem coisas que eles também não podem falar. Se eu questionar, como já questionei na maioria das vezes, também não tem a resposta. Isso não pode ser dito agora. Né? Agora não é o momento. Já ouvi muito isso. Agora não é o momento. E é assim que funciona. Né? Mas por quê? Porque existe um processo de livre-arbítrio da nossa parte, existe um processo de compreensão espiritual, existe um processo de maturidade da experiência, existe um processo de expiação. Né? Por exemplo, um caso de uma pessoa, algumas pessoas dizem, olha, conversa com o irmão Benedito, o caso de fulano de tal. Quando não vem a resposta, não vem a resposta. Mas não é porque eles não querem, porque existe um processo de expiação, de aprendizado, existe uma necessidade ali, um momento de
cada um, do indivíduo, carregar a sua cruz. Não quer dizer que a espiritualidade não esteja presente e ajudando. Mas agora não tem uma resposta exata. O momento agora é o momento de expiação, é o momento da prova. Né? E acontece muito isso lá. Então, é tudo no momento exato, no momento certo, no momento que precisa ser realmente falado e agido. É assim que funciona no mundo espiritual. Também, muito. Na maioria das vezes não estão preparados para ouvir, né? Também tem essa maturidade de ter preparo para ouvir a verdade. Tem isso também, né? Então eles vão jogando alguns sinais, alguns vestígios. Uns têm um pouco mais de preparo. Por exemplo, comentei do meu sogro, a minha esposa sonhou e foi dito a ela no começo do ano. E aí ainda ela me falou, né? Ela acordou de manhã e falou assim, eu tive um sonho e estavam falando que meu pai vai mudar para Monte Alto, mas não vai ficar muito tempo lá. E que está tudo certo. Né? E falaram assim, está tudo certo, está tranquilo, e é o momento dele. E assim foi. Aí quando ela me questionou assim, o que você acha? Eu falei, olha, tempo é relativo. Né? Tempo é muito relativo, pode ser um dia, pode ser um ano, pode ser 2. Não é relativo. Por que eles não colocam o tempo, não chegasse assim, olha, tal data, 18 de abril, você vai desencarnar? Ia deixar todo mundo em pandareco. Eu ia ficar ansioso, já ia me dar... Ela também. Então, quer dizer, prepararam. Eles já deram a notícia. Deram a notícia. Né? Agora, quando vai ser, eles não dão data, gente. Eles não dão mês e não dão data. Até porque pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, aí quem decide também é eles. Não somos nós. Essa questão de precisão também... Isso pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, de acordo com quando alguém bateu o aval lá, algum espírito superior bateu o aval e falou, agora é a hora dele ir embora. Já resolveu, pega a ficha dele lá expiatória, dá uma lida, ele venceu isso, não precisa sofrer, vamos tirar ele dessa circunstância. Né? E o Benedito fala isso, ele falou assim, olha, nem eu sei, tem casos que ele falou, não sei quando vai ser. Né? Tem espíritos superiores que analisam essa ótica. O momento é agora ou não é? E é tão interessante isso, que aí minha sogra ficou, coitada, ela se culpava porque dizia, mas se ele tivesse tomado os remédios, isso. Ele sofreu uma cirurgia 4 anos e meio atrás, ele teve uma disseção da aorta, rasgou de fora a fora, tiraram o coração dele, ficou 40 minutos batendo. O Benedito falou para a Fernanda, falou assim, ele vai viver. Ele vai viver. Quando acabou a cirurgia, passou um mês, o médico chegou para nós e falou assim, vocês acreditam em milagre? A minha sogra falou, não, acreditamos, então o seu marido é um milagre. De 100 sobrevive 1. E de um que sobrevive sempre tem sequela. Ficou sem sequela nenhuma. E viveu mais 4 anos e meio. Então, quando a espiritualidade quer, é assim, acabou e vai ser assado. Não tem conversa. Aí a diretriz é deles. Quem direciona isso são eles. São eles. Quando o momento acabou, o indivíduo tem a liberdade da prisão. Sai do corpo. O corpo é uma prisão. É o que o Benedito falou para mim. Falou assim, você acha justo que quem já pagou a sua pena continue preso? Eu falei, não, de maneira alguma. Então, isso é o fenômeno da morte. A morte é isso. A morte é a liberdade para quem cumpriu sua pena. Por quê? Porque o corpo físico para nós é uma prisão. Estar encarnado é uma prisão que nos limita. O corpo físico é o corpo da dor, gente. É da dor. Não estou falando de sofrimento. O corpo da dor. Tudo nos remete dor para podermos analisar o estado de espírito que a gente se encontra. A dor emocional, a dor física, a dor de consciência. E a gente retrata isso tudo no corpo. As doenças, as limitações, as mazelas, né? O escoamento do fluido vital, a idade chegando, a perda da vitalidade. É a prisão que limita o espírito. Nós estamos falando de sonambulismo, um indivíduo que tem que tem o desprendimento parcial, né, e que possa nutrir das coisas espirituais, como a gente faz isso também através do sonho.
Não tem coisa melhor a um espírito quando ele vence a si próprio e recebe o aval de ir embora. Ele recebe o aval de ir embora. E o interessante é que a gente sente uma paz muito grande. Tanto que a Fernanda mesmo falou, nossa, eu estou sentindo uma paz que é assustadora, tenho até medo disso. Mas é porque ele estava em paz. Tinha cumprido aquilo que precisava ser cumprido. E a vida é assim. Então, felizes daqueles que conseguem cumprir consigo próprio o seu papel. Conseguem pagar a sua pena, porque, na verdade, o pagar a pena, não entenda que é um castigo, porque, não, a pena somos nós que criamos. Tendo a questão da penalidade, nós criamos pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Pelas nossas escolhas. E não estou falando só de vidas passadas, escolhas de agora. Quando a gente não vigia, quando a gente não ora, quando a gente não busca espiritualidade, nós escolhemos situações que nos comprometem muito. Porque a gente não analisa a causa que isso pode ocorrer. Nós não fazemos uma análise da causa que pode ocorrer. Às vezes agimos por mediatismo, por imprudência, né? Por uma série de coisas. Então, aquele que cumpre parcialmente esse processo, nessa existência, é óbvio. O fenômeno natural, que é o desencarne, é a chave da libertação. Ganhou a liberdade, volta para a pátria espiritual. Se você quer perguntar, eu vou pedir para você falar no microfone, porque senão o pessoal do Facebook não ouve, tá? Por gentileza. A pergunta que eu tenho chegou a hora, vai desencarnar, mas eu tenho pessoas assim na minha família que falam que não aceitam a morte, que não vão partir daqui. E aí, como funciona isso? Vai ficar aqui? Olha só, não tem como a gente brigar com a natureza, né? Ninguém vai ficar para semente. E não aceitar a morte ainda é um grande medo que a gente tem a respeito disso. Até porque nós já desencarnamos e reencarnamos inúmeras vezes, né? Mas ainda existe uma parcela muito grande de pessoas que vivem numa ignorância espiritual, né? A falta do conhecimento espiritual muito grande. E por não ter esse conhecimento, fica a questão do desconhecido. E o desconhecido gera medo. Então as pessoas acabam não aceitando e se apega à matéria. Acaba se apegando à matéria, né? E aí quando desencarna, muitas vezes não tem conhecimento que desencarnou. E aí reencarna sem saber que reencarnou também. Quando o budismo fala da roda do sofrimento, samsara, inúmeros espíritos desencarnam, não percebem que desencarnaram, porque estão tão materializados em sensações físicas, que a sua mente, a mente desses indivíduos, a gravidade do perispírito deles, arrasta esses indivíduos a dimensões mais materializadas. É aquilo que a gente chama de umbral. E continua a sua vida não sabendo o que desencarnou. Aí chega um período da vida lá, que eles passaram um tempo lá, os mentores espirituais, o tutor desse indivíduo, diz assim, ele precisa reencarnar. Vão lá, magnetizam ele, ele entra num processo ele diminui o perispírito dele, é acoplado no útero da mãe, e lá ele reencarna de novo. Então, quando o budismo fala do roda do sofrimento, há inúmeros espíritos que reencarnam e desencarnam, sem ter consciência. Sem ter consciência desse processo. Há inúmeros, que é a realidade do nosso planeta Terra. Se a gente falar de doutrina espírita, a doutrina, se eu não me engano, são 160 anos, se eu não estiver errado, é isso? 160 anos? A doutrina é nova, descortinando essa realidade.
Né? Não estou dizendo que isso já não foi abordado pelo hinduísmo, pelo shintoísmo, pelo budismo, né? Pela mística da cabala. Quer dizer, existiram espiritualistas que estiveram aí, Sócrates, Platão, sempre semeando essas realidades espirituais. Jesus é o ápice disso, né? Jesus é o ápice disso. Mas de uma forma racional, de uma forma assim, científica, comprovada, foi através do Espiritismo. Começou com Kardec e depois teve inúmeros cientistas pós-Kardec estudando esses fenômenos espirituais. Como ciência, repetição dos fatos. Então, isso é tudo muito novo para nós. Isso é tudo muito novo para nós. Nós vivemos ainda numa uma obscuridade enorme na nossa consciência. Nós estamos começando a compreender, nós estamos começando a vivenciar isso. Uma boa parte de nós, uma boa parte da humanidade. Né? Tanto que também quando a gente desencarna, o fenômeno da morte, né, do desenlace, se a gente pega no Livro dos Espíritos, você vai perdendo os sentidos, né? Você perde os sentidos porque eles vão cortando aqueles cordões que ligam perispírito e corpo físico, pouco a pouco, aquilo vai rompendo. Existem técnicos espirituais para isso, preparados para esse tipo de procedimento cirúrgico, espiritual, e você vai entrando num estado de sonolência. E quando você vê, em alguns casos, o indivíduo está lá na colônia espiritual, num hospital, se refazendo, aí ele olha para um lado, olha para o outro, né? E aí começa a análise dele. Desencarnei, onde eu estou, aí começa todo um processo dele. E aí a espiritualidade também tem toda a cautela para preparar esse indivíduo para essa realidade que ele está voltando a ela. Então, por mais que a gente tenha o conhecimento que tudo isso é muito natural, mas a nossa vivência não é ainda de uma maneira natural nas questões espirituais. Nós estamos começando a abrir a nossa mente para essas realidades. Nós estamos começando a abrir. Né? Então a gente está se preparando agora para essa realidade. Por isso que chama a era do Espírito, né? Nós estamos vivendo a era do Espírito, a era dessa realidade. E isso veio com a doutrina espírita. Isso veio com a doutrina espírita. Então, é muito recente. Isso tudo é muito recente. Então, aí você começa a analisar o quanto que a gente tem para engatinhar. Por aí você começa a analisar o quanto a gente tem para engatinhar. Uma vez me questionaram assim, por que os extraterrestres, indivíduos de outros planetas, não têm a comunicação conosco? Realmente não. Eu fiquei pensando, a resposta do Benedito ele disse para mim, falou assim, olha, se a humanidade já tem medo das comunicações, do fenômeno mediúnico, você imagina você ter contato com indivíduos de uma outra forma, de uma outra realidade de outros planetas. Se a gente ainda tem medo, tem gente que tem medo de dormir no escuro, eu sou um deles. Mas eu vou contar o meu medo de dormir no escuro. Quando pequeno, eu via, sentava na minha cama, me dava beliscão no bumbum, puxava o meu edredom, de repente meu edredom, ele saía, né, voando literalmente, os passos, e aquilo me assustava muito. E aí eu só conseguia dormir com a fresta, com a porta aberta, uma fresta de luz, e minha cama encostada na cama do meu irmão, que é mais novo do que eu. Então eu tinha um medo terrível, e isso ficou na minha mente. Não, me perturba ainda, né? Então é que a claridade para mim era uma forma de saber onde é que estava, né? Então eu podia, mas continuam as perturbações ainda, né? As perturbações continuam, fazem parte. Agora a gente sabe lidar, mas de vez em quando toma um susto, né? Você vê uma cabeça saindo do meio da sua cama, só uma cabeça, aí você olha e aquilo te dá são esses fenômenos que ocorrem, né?
A gente aprende a lidar, mas toma susto, não estou dizendo que não. Na verdade, não é o medo deles, mas é a surpresa que eles ocasionam. Porque a mesma coisa, se você está encarnado, você está conversando com alguém vem te dar um susto. Pô, você não está esperando isso. E é isso que eles fazem. Eles fazem isso aí. Né? Então não é o medo dos espíritos, mas é a surpresa que eles acabam nos ocasionando. Né? Então você fica imaginando o contato com indivíduos mais evoluídos, de outra forma, com uma tecnologia extremamente avançada. Né? Eu acho que a humanidade não está preparada para isso. Se a gente não está preparado... Quando fala assim, efeito de materialização, mediunidade raríssima. Por que é raríssima? Médium de efeito de materialização é raro. Porque você imagina que se nós tivéssemos aqui dentro, 10 médiuns de efeito de materialização de um potencial enorme, estaria todos os espíritos aqui materializados. Todo mundo saia correndo. Aí começa a materialização parcial. O espírito começa a se materializar da cintura para cima. A gente que é espírita está começando a entender isso, mas fica assustado, apreensivo. Você imagina que não tenha conhecimento disso, a vivência disso. Não é? Então a gente está engatinhando nas questões espirituais. Por isso que o sonho é um prenúncio à vida espiritual. O sonambulismo já é um estado de vivência maior do mundo espiritual. A dupla vista já vai um pouco mais além. Porque conforme a gente vai tendo maturidade, conhecimento, e a coisa vai se direcionando da melhor forma possível. É claro que mediunidade sempre existiu desde que mundo é mundo. Só que sempre ficou muito no campo do místico, porque a gente não tinha conhecimento. Quantos médiuns foram queimados na fogueira da Inquisição? Como hereges. Tinha um médium lá de efeito físico na casa, começava lá, o copo começava a se arrastar, os objetos lá, é bruxo, é bruxa. Inúmeros dele foram. O Joana d'Arc foi, né? Joana d'Arc é a mártir da Inquisição. Ela não negou as vozes, ela não negou aquilo que ela via. E assim ela foi queimada. Mas muitos foram. Então ninguém gostava de falar. Esses fenômenos estranhos, essas coisas. Então sempre... Por isso que quando se fala de espiritismo, as pessoas ainda têm uma confusão muito grande com esse sentido. Porque nós temos um arquétipo de memória que nós trazemos dessas vivências. Que essas situações, quando ocorriam, eram demoníacas, era herege, era um pecador. Quer dizer, isso ficou muito embutido em nós. Por isso que a gente tem uma grande dificuldade ainda de lidar com as questões mediúnicas. Então agora, graças a Deus, né, com Kardec e os espíritos superiores, a gente pode estar aqui falando a respeito disso e não estar internado no Ceará. Numa camisa de força. Né? Ainda bem. Eduardo, a pessoa que está passando um processo assim de sonambulismo, pode um outro espírito se aproveitar, um espírito zombeteiro se aproveitar para dominar ele no momento que ele está passando pelo sonambulismo? Perfeito, Celso. Olha, você foi inspirado, porque a nota de Kardec, eu acabei não lendo tudo. E olha o que fala aí, quando ele diz assim, essa dupla ação algumas vezes patente se revela por outro lado e por essas expressões muito frequentes. Diz-me que diga ou proíbe dizer tal coisa, né? Quando a gente força uma situação de revelação, que a gente, né? O que acontece? Olha o que ele fala aqui no último capítulo. Ele fala assim, neste último caso, há sempre o perigo em insistir para obter uma revelação recusada. Quando a gente, tanto o sonâmbulo como a pessoa que instiga o sonâmbulo, ou que, né, fica instigando, aí ele coloca, porque então são apanhados pelos espíritos levianos. Os espíritos levianos, eles só se posicionam quando a gente começa a bater em questões materiais,
em certas revelações. Não, mas me diz isso, o que vai acontecer? Qual é o meu futuro? Eu vou ganhar dinheiro? Eu vou casar? Eu vou arrumar um namorado? Quer dizer, os espíritos superiores não se prestam a esse tipo de consulta, de realidade, até porque respeitam o nosso livre-arbítrio e existem algumas coisas que já foram pré-determinadas pelo próprio indivíduo encarnado junto com os seus mentores, quando este se encontrava no mundo espiritual. Quando esse indivíduo começa a forçar uma situação, e não é só os sonâmbulos, viu, gente? Não é só os sonâmbulos. Quando a gente busca, né, certos indivíduos que se dizem ter a mediunidade, né, para ler a sorte, para ver se vai casar, se foi feita alguma coisa porque a vida dela não está andando. Quer dizer, vocês podem ter certeza que dentro desse ambiente, né, e junto com esse indivíduo que se diz médium, que de repente já foi e que no qual já não possui mais a faculdade mediúnica, para ele não se comprometer mais, vocês podem ter certeza que tem um espírito leviano, um espírito brincalhão. Sempre tem, né, para tirar uma graça conosco. Estou falando isso a vocês, e não é para incitar ninguém a fazer não, mas eu fiz muito isso quando eu tinha 14 anos, a brincadeira do copo. A gente não tinha noção, tinha o conhecimento da questão da mediunidade, o contato com os espíritos, mas não tinha muita noção daquilo que a gente estava fazendo. Então a gente sentava e punha o copo, aquele copo realmente andava, e andava mesmo sem ninguém pôr a mão, levantava, a gente só levantava e o copo realmente, aquilo se transcorria. Então eu começava a fazer pergunta, e tudo que foi perguntado depois de anos não aconteceu nada. Nada. Mas que espírito que tinha ali? O espírito brincalhão, zombeteiro, porque na verdade a reunião que a gente estava fazendo era uma reunião fútil, uma reunião sem sentido, sem propósito, sem um despertar de conhecimento, de consciência. A gente estava reunido lá para brincar, né? Para ficar questionando e ver o que saía, quais eram as coisas que saíam. Por quê? Porque nenhum espírito sábio, bondoso, vai se prestar a uma reunião dessa. Ele tem mais o que fazer. Mas é verdade, ele tem mais o que fazer. Ele vai buscar um ambiente onde as pessoas querem aprender, onde as pessoas têm interesse às coisas espirituais, onde as pessoas estão predispostas a fazer a caridade, a orar, a se ajudar ao próximo. Então você vai encontrar não só um, mas vários bons espíritos. Vários. Não é um só. Mas em reuniões que são fúteis, em ambientes que não tem isso que eu comentei, é óbvio que nós vamos ficar à mercê tanto de um médium, suposto médium embusteiro, enganador, como também de espíritos enganadores embusteiros. Por isso que não acrediteis em todos os espíritos, porque nem todos, segundo João, vêm em prol de Deus, de falar de coisas espirituais. Por isso que o Kardec nos convidava a passar pelo crivo da razão. Por isso que a nossa reunião tem que ser uma reunião de cunho sério. Ela precisa ter uma seriedade. Ela precisa ter um propósito da gente estar reunido aqui hoje. Todos nós estamos reunidos, cada um, claro, dentro do seu propósito espiritual, da sua busca. Não importa se é físico, emocional, espiritual, conhecimento, mas, querendo ou não, nós nos unimos numa busca. E quando a busca é séria, é óbvio que existirão espíritos sérios. Se o ambiente, ou o médium, ou vários médiuns, ou várias pessoas, porque todos são médiuns, todos são inspirados, começam a deturpar aquela reunião, os espíritos tentam nos alertar. Os espíritos tentam fazer com que a gente busque a seriedade. Se não houver mais espaço a eles, então eles se afastam. É a lei da sintonia, da afinidade. Eles acabam se afastando. Porque aí então nós já escolhemos qual partido, né, qual grupo nós queremos afinidade. E é assim que funciona.
Agora, seguir o caminho da espiritualidade requer disciplina, requer conhecimento, requer estudo, requer prática. E tudo isso é muito importante. Né? Muito importante. Então, veio de encontro com o que você perguntou. Né? Se a gente estiver preocupado, eu quero uma revelação, eu quero saber isso, quero saber aquilo, o que vai ser meu futuro, né? É óbvio que vai chegar um momento que os espíritos superiores se afastam e a gente começa a ser instrumento de espíritos embusteiros e enganadores. Só para a gente encerrar, tinha uma pessoa que queria fazer uma pergunta que levantou a mão? E a gente encerra. Boa noite. Já ouvi falar que tem algumas pessoas que têm medo de morrer, tipo, muito medo de morrer. E uma pessoa falou para mim que a explicação é que esse espírito veio de algum lugar que ele tem medo de voltar. Isso é verdade? Eu não entendi, desculpa. A pessoa tem muito medo de morrer. É porque o espírito veio de algum lugar que ele tem medo de voltar? Olha só, pode ser. Pode ser que as vivências em zonas de sofrimento pode lhe causar uma má impressão. Pode ser. Por mais que ele não tenha consciência que ele passou lá, mas fica no subconsciente dele as vivências naquelas zonas infernais, né, criada pelas mentes coletivas que ali se agrupam e se afinam. Pode acontecer. Né? Eu tenho medo de desencarnar porque tenho medo de ir para o inferno. Quer dizer, deve ter vivido no inferno mental, porque é um inferno mental, nada mais é. Essas zonas de purgação, umbralinas, esses portais, essas realidades, nada mais são do que inferno mental, individual e coletivo. E que gera realmente muito sofrimento. Para uns gera, para outros não. Para outros é prazeroso. Né? Mas tem pessoas que realmente criam essa certa resistência. E às vezes é um processo inconsciente. Ela não sabe explicar por que ela tem medo de morrer. Ela não sabe, mas ela tem um medo, um pavor de desencarnar. Por ter vivido muitas vezes também nessas realidades. Pode ser um dos fatores. Pode ser um dos fatores. Tá? Por exemplo, todos nós passamos por essas zonas, ou a gente passa por ela. Acontece. Todos nós. E a gente sabe que não é muito agradável. O contato com essa realidade acende em nós certas aflições, no qual essas aflições relembram os males que a gente cometeu. Então, são lugares que nos remetem, além de aflições e sofrimento, lembranças conosco daquilo que a gente cometeu. Então, a gente diz assim, Deus me livre, não quero voltar mais para esse lugar. E é assim, é normal. Quando a gente faz uma viagem, a viagem é mal sucedida, que você foi para um certo lugar e naquele lugar ocorreu tudo errado, o que você fala? Não volto mais para esse lugar. Foi mal atendida, aconteceu tudo naquela viagem. Era minha viagem para descansar, escolhi a dedo, não volto mais. E ainda você, se for para não indicar, você não indica para outras pessoas, não é isso? Acontece muito isso. A gente passa por lá. Acontece da gente passar por lá. Às vezes num período curto, né? Ou num período mais intenso, dependendo de cada um. Mas a gente tem que dar graças a Deus que ali tem hospitais. Se a gente chegar lá, desencarnar e estiver lá, procura um hospital mais perto. Mais perto que você puder. Né? E a mesma coisa a casa espírita. A gente frequenta, trabalha. Se um dia a gente desencarnar, pegamos a fila aí para ser atendidos e socorridos. Se tivermos merecimento também, né? Mas como a misericórdia de Deus ela é enorme para todos nós, que a gente pelo menos tenha consciência do seguinte: desencarnei, e agora? O que eu faço? Para onde que eu vou? Já é um bom começo. Que você saber que desencarnou e perguntar para onde vai e fazer uma oração, é um ótimo começo. Tá? Mas o que você perguntou tem sentido e acontece. Como a gente passou muito por essas zonas de aflição, porque a nossa mente se encontra nessa realidade,
e nós criamos essa realidade com outras mentes, a gente diz assim, Deus o livre e guarde, não quero passar lá não, quero passar bem longe. Porque tem medo, remete lembranças negativas de comportamento, então eu não quero estar lá. Né? É igual a gente diz assim, ó, naquela casa eu não fui feliz, mas não foi a casa, não foi aquela paisagem, é a experiência que você vivenciou ali naquele lugar, mas você não quer voltar para aquele lugar de jeito nenhum. Não quero voltar para aquela casa, naquela casa eu fui infeliz. Ok? Alguém mais ali que tinha levantado, só para a gente encerrar, pessoal? Tem que levar o microfone lá, só essa é a última para a gente encerrar, tá bom? Boa noite, Antônio. Por favor, em relação à noite, né? Quando estava assustado à noite, chamava a mãe ou chamava o pai? Se chamava a mãe, por quê? Ou se chamava o pai, por quê? Você fala da questão dos teus medos. Se chamava mãe ou pai? Que foi, anteriormente o senhor falou, né? Dos teus medos também, né? Ah, se eu chamava minha mãe ou meu pai, era isso? Ou sua mãe ou seu não, pai. Eu não chamava ninguém. Verdade. Não chamava ninguém, eu ficava quietinho. E eu não queria falar a respeito dos meus assuntos, disso aí, mediúnicos, espirituais. É isso que o senhor está questionando? O que eu estou questionando é o senhor deveria ser pequeno, deveria ter medo. Não, mas na verdade, assim, eu tinha medo, né, mas eu nunca não chamava nem minha mãe nem meu pai. Eu não sei te dizer por quê. Não tinha essa... e nunca comentei isso com a minha mãe. Eu vim comentar depois de adulto. Então, na verdade, eu trazia concepções sobre reencarnação, sobre imortalidade, comunicação. Para mim não era novidade isso. É como se eu tivesse sido preparado para passar por essa realidade. Mas mesmo anteriormente, quando o senhor tinha os medos, o senhor não chamava por ninguém? Não. Eu fazia uma prece e uma coisa que eu fazia era me ver dentro de uma pirâmide. E naquela pirâmide que eu me via mentalmente, aquilo me protegia. Aí passava. Aí eu fechava os olhos, fazia uma prece e passava. Provavelmente eu estava sendo inspirado por algum bom espírito também, né? Bom, o senhor tem uma espiritualidade muito grande. Provavelmente sim. Provavelmente tinha algum bom espírito que me acalmava, me ajudava, porque na verdade eu não o sentia, mas provavelmente tinha alguém que me inspirava a fazer uma oração, e eu fazia uma oração. Faz uma oração, eu fazia uma oração. Mesmo pequeno? Mesmo pequeno. Muito obrigado. Nada, mesmo pequeno. Não chamava, assim, não sei o porquê, né? Porque aquilo passava. No começo, me criava um pânico, e eu começava a transpirar, o coração batia muito. Depois, eu comecei a fazer oração. E me via mentalmente, né? Me vinha isso na cabeça, para me ver mentalmente protegido, tipo numa pirâmide, num lugar seguro. Então, eu fazia isso, e quando eu abria os olhos, aquilo passava. Então, foi uma forma de eu aprender a lidar com essa situação. Mas provavelmente eu fui inspirado a fazer isso. Né? Como ouvir vozes, me chamavam, me cutucavam. Então, na verdade, assim, eu era um peixe fora d'água. E mesmo na escola, um peixe fora d'água. Porque, de repente, passava uma borboleta, eu olhava, já tinha ido embora. E ainda continuo desse jeito. Então, a vida de médium é mais ou menos assim, né? A gente aprende a lidar. Com as circunstâncias, enfim. A gente aprende a lidar.
Acredito que fui preparado para isso, né? Fui preparado a lidar com essa circunstância. Não. Mas é importante que os pais, quando as crianças falam, olha, eu vi isso, eu ouvi, está acontecendo isso, que tem um olhar diferenciado para isso, porque ela está vendo mesmo. Ela está sentindo aquilo. Então, não force ela a dormir no escuro. Né? Não force ela. É muito difícil. Eu digo por mim, uma vez eu vi só para a gente encerrar, eu vi uma reportagem de um médium de efeito físico lá do Frei Luiz, que desencarnou há 2 anos atrás. Que foi assassinado. Um médium de efeito físico, assim, de um grande potencial. Ele falou que quando criança, acontecia tantas coisas no quarto dele, coisas caírem, assim, coisas assim fora do normal, que ele tinha que dormir com o pai e com a mãe. E por muitos anos ele dormia no meio do pai e da mãe. Por muitos anos. Então não é fácil. Não é fácil. É o que eu falei para vocês. Eu tenho essa sequela. Eu preciso dormir com uma fresta de luz. É uma necessidade. Né? E preciso dormir todo coberto. Mesmo calor, eu preciso dormir todo coberto. Porque descoberto, como eu era muito cutucado, me cutucavam em todas as partes, né? Mexia no pé, me beliscão. Então eu punha o lençol assim na cabeça. Sabe o sexto sentido? É aquele menininho que fazia. Pôr o lençolzinho na cabeça. E aquilo eu me sentia protegido, e aí passava. Então eu criei esse hábito. Que Jesus nos abençoe a todos nós, e a gente vai para a nossa parte prática.